Merda! Muito bem, estamos com mais um programa Papo Livre e hoje nós estamos recebendo aqui um convidado ilustre que é o Cacildo Marques, que é editor da Gazeta Cidadã, também professor de matemática e física. Temos aqui o nosso sempre parceiro, companheiro Diego Parma, que também é jornalista e artista, e eu, Ronaldo Estevam, que sou jornalista e artista. Muito bem, hoje nós estamos comentando aqui a polêmica que está o nosso governo federal, né? O país hoje vive uma situação que a gente não sabe para onde vai. Está tudo muito complicado, né? Aparentemente, Eduardo Cunha está governando mais o país do que a presidente Dilma. Já estamos falando, já estão falando, já aceitando a possibilidade do impeachment, aquela coisa que até pouco tempo atrás já diziam não vai haver, não tem nada que possa denegrir a imagem da presidente, mas já surgiram novos elementos e a cada dia as investigações da Lava Jato trazem novos elementos. Então, assim, agora a grande situação disso tudo, independentemente da questão política, da questão policial envolvendo essa política, fica a questão do cidadão, né? Nós estamos pagando um preço muito alto por toda essa bagunça que se formou, né? Então, eu vou perguntar primeiramente aqui para o Diego. Diego, e aí, o que você acha? Você acha que a gente tem uma saída para essa situação? Bom, a gente vive um momento difícil do país, como já vivemos em outras épocas. Só que assim, acho que para a presidente, acho que mais grave do que a crise econômica é a crise política que ela está vivendo. Sim. Ela não tem mais apoio. O PMDB já está pensando em sair em 2018, o próprio Lula está se pondo contra ela, em várias palestras que ele dá, ele se posiciona contra, até o próprio governo. Então a crise política que ela sofre é muito forte, muito intensa. Sim, mas a questão do Lula é mais oportunismo, né? Assim, ele quer ganhar a eleição em 2018. Exato, mas o oportunismo do Lula sempre existiu. Desde que ele se lançou como homem político, sempre foi oportunista. Aquelas pessoas que sempre acreditaram que ele era o cara, o defensor dos trabalhadores e tal, hoje em dia as pessoas veem que não é bem assim. Talvez o Cacildo possa falar um pouco pra gente disso daí, né, Cacildo? Porque você vivenciou as greves naquele período, né? Fala pra gente do Lula um pouco aí. Na verdade, o Lula era um líder metalúrgico, não tinha intenção. Aliás, ele não tinha intenção nem de ser líder metalúrgico. O irmão insistia e ele não. O irmão contou uma vez. Como é que eu convenci meu irmão a aceitar ser líder metalúrgico? Eu expliquei para ele que a situação era muito parecida com o jogo de futebol. Você vai lá e está jogando. O seu time é o time dos trabalhadores e o outro time é dos empresários. É um jogo de futebol. Aí ele achou legal a ideia e já partiu para o sindicato. Ou seja, a questão do Lula sempre foi uma questão de oportunidade. A coisa que no colo dele e ia atrás. Encalhou de parecer com uma coisa que ele já apreciava. Só para a gente colocar aqui, né? Você fez parte da primeira greve dos professores, né? Fala um pouquinho disso daí, só para o espectador situar. Por que você conhece tanto assim dessa questão do... Dentro do regime militar, depois que o regime militar se consolidou, nem o professor tinha coragem de falar em greve. E quando eu comecei a dar aula, no ano seguinte já começamos a planejar uma greve. Foi chamada de greve branca porque a gente não saía da escola. Entrava na escola, mas não dava aula. E isso foi em que ano? 78. 78, né? Foi uma greve longa e tal. E tivemos ganhos naquela época, né? O governo negociou e tal. Aí no ano seguinte, 79, na verdade na época eu era professor-aluno. Professor não formado não tinha garantia de ficar na sala. Em 79 fiquei fora da sala de aula procurando aula. E aí foi feita uma greve muito pesada. Já não era mais greve branca, era greve para valer mesmo. Os professores não iam na escola, não assinavam ponto. E já era o governo Maluf. 79. Aí foi um arraso, porque o Maluf descontou, puniu 6... Não é que puniu 6, um monte de diretora das escolas, ele puniu com 6 meses de suspensão, sem salário, sem nada. E a presidente, que era professora, que Evandro de Mello, que veio a ser professora depois, não era daqui ainda. A presidente da POS foi derrubada numa assembleia por causa
de ela ter conduzido essa greve que foi um fracasso para os professores. Sim. O Maluf Agora, voltou em cima. o Lula nesse período ele não existia envolvimento ainda, não existia CUT, não tinha nada disso. Não, nada disso, nada. Estava lá ainda como... Quer dizer, ele já estava envolvido com o sindicato, que foi depois da história do acidente do dedo, né? Uhum. E ele voltou e quando ele voltou vamos tentar entrar no sindicato então, para cortar o teu dedo, né? Bom, Não gente, cortar o teu vamos dedo. fazer um pequeno intervalo, na sequência a gente volta então. Até mais. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Papo Livre. E hoje aqui nós estamos com o Cacildo Marques, nosso colega, e que está falando uma coisa muito interessante sobre o Lula. Né? Você disse então que... Como é que foi que o Lula entrou para a política, Cacildo? Explica pra gente aí. Então aí ele passou a funcionar como líder sindical, tinha, claro, o carisma que já estava sendo construído, mas dentro da universidade, o PT, para se formar depois, precisou dessa união de universitários com metalúrgicos, né? Basicamente metalúrgicos. Sim. Entraram os bancários, mas a base mesmo eram universitários e metalúrgicos. Mas dentro da universidade eu era do grupo que chamava Refazendo, que vinha da AP, Ação Popular e tal. E era uma turma antiga, para os jovens que estavam entrando na universidade, nós éramos uma turma antiga. Uhum. O pessoal novo começou a ir mais para o lado da liberdade de luta. Mas a liberdade de luta tinha horror do Lula. Né? Se falar isso hoje para eles, ficam bravos, mas tinha horror do Lula. Sim. Quando falavam em Lula, eles ficavam bravos. E por que tinha esse horror ao Lula? Eles tinham, o objetivo desse grupo de liberdade de luta era acabar com o regime militar, era lutar para encerrar o regime militar. Esse era o objetivo praticamente único, né? Enquanto que nós, na Refazenda, nós tínhamos uma pauta bem ampla, né? Estava uma discussão já bem mais longa, né? E eu, Anísio Mercadante, mais a Veroca, filha do Rubens Paiva, conseguiram convencer as lideranças da liberdade de luta e conhecer o Lula, né? Lá no ABC. O Lula já era conhecido, né? Pelas greves que ele liderou e tal. Mas a ideia que era trazer o Lula pro lado da política. Tentar uma união. Se a liberdade de luta aceitasse o Lula e tal, aí haveria né? Não ficaria essa divisão tão pesada. Sim. O que aconteceu? Depois que eles foram lá, esses líderes, eu exatamente não sei quais foram os líderes, mas levaram a liderança da liberdade de luta para o ABC, aí inverteram a posição em relação ao Lula. Os caras voltaram encantados com o Lula. Voltaram encantados e mudou tudo dali para frente. Né? Isso porque o Lula já tinha uma lábia boa. Né? Já tinha. Né? E aí eles mudaram, em vez de liberdade de luta, quer dizer, o nome de liberdade de luta acabou e passaram a chamar o grupo de O Trabalho. Né? Ficaram tão encantados que mudaram o nome para O Trabalho. Né? E aí começou o meu trabalho junto com a AP, que era Refazendo, a coisa se fortaleceu para se formar o PT, em 80. Né? Sim. Que aí já se podiam de estágio. Então o PT surge dessa união. Então. E aí foi assim que o Lula entra para a política, então. É claro, precisava de docentes, Sérgio Marques de Holanda, nomes já... Né? Então assim, a gente pode entender, o que eu entendo um pouco da questão da formação do PT é que existia uma base intelectual, né, de pensadores, enfim, o que é uma elite, né? Exato. Que é uma elite, aliás, essa elite está presente até hoje. Né? Uhum. Mas o Lula ele era aquele elemento do povo que falava a linguagem do povo. Exato. Né? E a gente observa que isso ainda é uma característica do PT hoje. Né? O PT ele tem toda a sua estrutura, só chegou onde chegou por causa dessa linguagem que o Lula falava e posteriormente outros, não sei, acho que o caso do Vicentinho e outras pessoas que aderiram, né, que também vinham dessa base metalúrgica e popular, né, que atraíam os votos do povo, né, mas assim, sempre essa elite, né, estava ali. A gente pode dizer que a Dilma também fazia parte dessa elite, ou não? A Dilma, já na formação do PT, a Dilma já era formada, já era profissional. A Dilma ela não era do PT a princípio, era do PDT. Era PDT, o marido dela PDT, esse que mora em Porto Alegre, Araújo, e ela virou petista dentro do governo Lula. O Brizola deu ordens ao PDT gaúcho para sair do governo, fazer parte do governo do PT, e o Brizola
decidiu outra coisa, vamos ficar fora e tal. Todos saíram, a Dilma decidiu não sair. Ela preferiu se filiar ao PT. Né? Aí se manteve trabalhando com Entendi. o governo. Mas de qualquer forma, assim, a Dilma fazia parte dessa elite intelectual, digamos assim. Né? Essa ala de que José Dirceu faz parte e tudo mais. Muito bem. Então, assim, dentro disso, né, a gente acaba desencadeando, chegando num ponto que é a questão da crise do governo em si. Né? O Diego falou uma coisa interessante, que a Dilma ela não tem base, ela não tem aonde se apoiar para continuar no poder. Né? E aí, mas qual a saída para isso, Diego? A gente falou o programa anterior, inclusive você tocou no assunto, que ela perdeu a governabilidade. Sim. Né? E isso está evidente, está ficando cada vez mais evidente. Né? Não tem melhorado, está cada vez se intensificando mais essa falta de governabilidade dela. A saída disso é a saída dela. Sim, mas aí assim, eu não vejo eu não tenho um prognóstico de melhora. Eu não consigo enxergar. Agora, pergunta para os dois, eu não sei como a gente está de tempo, não, temos um tempinho, aí respondam rápido para mim, cada um. Né? Se formos pelo caminho normal, democrático e tudo mais, caso haja evidências dessa propina da campanha dela, da pedalada fiscal, enfim, vamos ter aí o PMDB vai assumir de vez o governo, correto? Sim. Essa é a melhor saída para a questão? Eu não sei se é a melhor saída, mas talvez seja a única saída, entende assim? Porque se a gente fala, tem chance de melhorar se o Temer entrar, quando o Itamar assumiu, em 92 o Collor, foi bom para o país. Sim. Né? Então assim, eu não sei, não dá para saber se vai melhorar ou não, se é melhor se ela ficar ou não, mas as pedaladas fiscais, depois a gente volta nesse assunto, elas existiram, isso já foi admitido até pelo próprio governo. Sim. Né? A questão é saber se o TCU vai realmente contestar ou não. Ou não. E aí, Cacildo, o que você acha? Existe saída. Eles não enxergam, né? Eles lá em Brasília não querem enxergar, ou não enxergam ou não querem enxergar. Existe saída. Então o que a gente tem é o padrão, né? O padrão da velha política lá, que é... Se os dois tribunais, Tribunal de Contas e Tribunal Superior Eleitoral, rejeitarem, né, as contas lá do TCU e no Tribunal rejeitarem as contas de campanha, fica numa situação muito difícil, porque aí eles vão estar dando sinal de que é para o Congresso partir para o impeachment. Né? Uhum. E daí, como o Diego falou, entraria o PMDB. Se caírem os dois juntos, se for Tribunal Superior Eleitoral, cai a chapa. Aí tem novas eleições, entendeu? Mas aí entra o Eduardo Cunha para marcar as novas eleições. Sim, o Eduardo Cunha vira o presidente. E já tem gente achando que se ele entrar, ele não vai querer fazer eleições aí 2 meses, vai marcar para daqui um longo tempo. Né? Quer dizer, qual é o risco de entrar uma ditadura via Eduardo Cunha, como aconteceu em 64, que o Congresso depôs o Jango, o que você acha disso, Cacildo, ou não? No regime militar, hoje o risco é mínimo, né? É mais distante que você pode ter no cenário político. Né? É claro que o amanhã não dá para prescrutar e garantir que... Né? Mas pelo quadro que a gente tem hoje, o cenário mais remoto possível é esse. O que pode acontecer é uma coisa parecida com a Argentina, a crise de 2001 lá, que foram 5 presidentes em 3 meses. Certo. Colocava um, não dava certo, colocava outro, não dava certo. 5 presidentes. Nunca aconteceu na história, uma maluquice daquela. Entra Eduardo Cunha, convoca eleições. Já saiu a pesquisa aí, né? Se for Aécio, ele ganharia e Lula ficaria em segundo, e se não me engano, Marina em terceiro, né? Acho que é isso. Não é mais perigoso o Lula voltar ao poder? Não, porque o povo ama o Lula, né? Mas ele não tá mais amando, não. Não é pior, não, cara? Não, assim, às vezes não é melhor deixar a Dilma lá? Não, a questão quando eu falo de Dilma sair ou não é nem por uma questão de melhor ou pior, é questão de que ela não tem como, ela não está tendo chance de governar. Acabou para ela, não tem como. Pelo menos nesse momento, é muito claro para mim. Ela não está conseguindo governar, todo mundo está governando por ela e ela está cedendo coisas que nunca cedia
que jamais cedeu exatamente porque ela não está conseguindo governar o país. O que vai acontecer se ela sair, se vai ser melhor ou não, é o risco que a gente tem de correr. Bom, no próximo bloco, então, a gente continua com o papo. Ok, estamos de volta com mais um Papo Livre. E é interessante assim, estamos falando aqui da questão política, enfim, mas o que é principal? Né? As pessoas estão sofrendo muito com a crise econômica. Né? Eu acredito que a grande maioria da população brasileira, daqueles que votaram na Dilma no ano passado, foram vítimas de um estelionato eleitoral. Né? Houve promessas de que ela garantiria um status quo, né? Ou seja, manteria aquele sistema para todas as pessoas acreditaram nisso, acharam que o Aécio Neves era o capitalista, o cara que ia vir com medidas impopulares e tudo mais. No entanto, ela fez tudo o que o Aécio fez e com uma ressalva. Ela não cortou onde deveria cortar, que são os gastos públicos, né? Gastos com cargos de confiança, enfim. Então, assim, a gente tem uma situação em que a população está pagando um preço de uma má administração, né? E a gente está pagando esse preço e não vai adiantar nada. Porque se adiantasse ainda, a gente fala assim, pô, tivemos aí foi um sacrifício da população para salvar o país. Né? Mas isso não vai adiantar, porque no cerne mesmo não está sendo cortado. Então aí fica essa questão mais ampla. Né? Será que essa crise vai durar tão pouco quanto o governo diz? Eu acho que não. Eu acho que isso vai até o final do mandato dela se ela continuar como presidente. E mesmo que entre um novo presidente, também não acho que a solução venha tão rápido. Só viria se houvesse realmente cortes onde devem ser cortados. Então assim, seja quem for que for entrar agora, tem que ter essa coragem. Né? Essa coragem, essa dignidade, diria, né? Iria além, uma dignidade. Diego, vamos entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nessa questão do que está levando a Dilma a ter essa investigação pelo TCU, pelo TSE. Explica pra gente aí. Então, a meu ver, como a gente estava dizendo aqui nos bastidores, o TCU, para mim, é o caminho que está mais perigoso para ela no momento, mais do que o TCE. Por isso que aquela questão de o Temer até assumir, se fosse o caso. Por causa das pedaladas fiscais. Eles não estão negando que ocorreram essas pedaladas, entende? Então, por isso que para mim esse é o caminho. Eles dizem que fizeram, mas que os outros governos também fizeram. Exato, a defesa é essa, de que os governos anteriores assim, eu matei, mas o outro lado também matou. Então eu mereço perdão. Exato, exatamente isso. Mas, bom, então esse é o caminho. Agora, por exemplo, você estava falando de eleição e tudo mais, eles vêm falar de golpe, certo? Isso tem a ver com a pauta aqui do TCU e tal, que pede impeachment. Agora perderam um pouquinho essa fala de golpe. Mas e a população? Quem está sofrendo a população, a meu ver, o golpe é a população. Que elegeu alguém que não está lá. Porque a pessoa que está lá não é a pessoa eleita. Sim. Eu digo na questão de propostas e tudo mais. A questão de que a população está pagando o preço. Projeto, mas esse projeto não é o que está lá. Exato. Correto. Além disso, as contas de uma má gestão, porque o que a gente vive hoje, a crise que a gente vive hoje, econômica, foi uma má gestão. De todos os anos, há 12 anos, a meu ver. Dos 12 anos. Dos 12 anos. Porque não teve investimento em infraestrutura quando o país estava numa época boa. Nos anos 90 o país não estava numa época boa. Não tinha como investir muito. Não tinha dinheiro para isso. Quando começou em 2003 o Brasil começou a ter um boom de crescimento, em vez de o pessoal investir mais em infraestrutura, fazer o país crescer com mais segurança... O Estado, né? Exato. Colocaram funcionários lá para poder comer essa grana. Exatamente. Então a gente está vendo hoje isso. A conta está sendo paga agora, em cima da população. Então quem está sofrendo golpe é a população, que está arcando com custo que não é dela. Entende? Então é muito delicado. Quando você fala de impeachment e golpistas, até porque se for ter impeachment vai ser democraticamente. Agora, Cacildo, a questão do TSE, você estava falando aí da questão do PMDB, alega uma coisa, como é que é isso aí? Dentro do PMDB já há juristas e tal, tentando desvincular, né, as campanhas. A campanha do vice, como era do PMDB e a da titular era do PT, havia financiamentos
diferentes, né? Porque a questão é assim, o que está sendo alegado é que não foi doação, foi propina, né? Que foi para a campanha de 2010 ou agora? Não, parece 2014. Qual das duas 2014. campanhas dela? Agora mesmo. Tá. Então assim, então o Temer... eles estão tentando se convencer o TSE que as campanhas eram desvinculadas, né? O financiamento era isento, era diferente, não era, né? Tinha a mesma origem. Sim. Pode ser que passe, mesmo o TSE continuando a campanha, pode ser que o PMDB fique livre da condenação, mas a possibilidade é pequena. Como o Diego falou, se for o TCU, o PMDB fica livre, mas se for a condenação vier do TSE, é muito difícil. Cai junto, né, provavelmente. Muito provavelmente a chapa cai junto. Né? Cai a chapa. Agora, voltando um pouquinho, como é que a coisa estourou? Você sabe, foi o problema da energia, né? Petróleo, eletricidade, porque parecia que estava, né, até a campanha estava... Né? Sim, porque ela segurou para não tomar essas medidas, senão ela não seria eleita de forma alguma. E aí os produtores de energia querem garantias, né? Sim. Eles querem trabalhar ganhando e não perdendo. Então, quando começaram a cobrar a conta, cadê? Não tinha caixa, né? E aí, ajuste fiscal, né? Veio ajuste fiscal e esse era isso que não estava previsto no futuro governo dela. Durante a eleição não estava previsto esse ajuste fiscal. E quem estava sendo acusado que faria isso era a oposição. Agora, vamos falar uma coisa aqui, servindo um pouco de advogado do diabo aqui. Será que tudo isso que está aparecendo, né? A gente vê aí o Eduardo Cunha como paladino da justiça e assim, e toda essa questão do TCU, porque isso aí já foi levantado no ano passado, né? Quer dizer, aí deixou quieto, aí agora está voltando. Será que tudo isso também no fundo é porque a coisa não está dando certo, os caras estão vendo que o país está descendo a ladeira abaixo, e então assim, vamos criar aí uma situação para tirar a Dilma de lá, para tirar o PT de lá. Eles vieram ano passado com uma interpretação esdrúxula agora, no começo do ano, da lei, que foi que a Dilma não poderia sofrer um impeachment em decorrência do que aconteceu no mandato passado. Sim, mais. Isso. Exato, né? A gente até abordou isso no programa anterior. Sim, abordei que ela não poderia. Só que a lei, na verdade, quanto a isso, tem que ficar claro que a lei que fala disso é anterior à reeleição. E a lei diz que ela não pode sofrer as consequências do que aconteceu no mandato anterior. Não fala do mandato anterior, fala antes da eleição. Exato, fala de funções estranhas ao seu mandato, né? Só que a função do mandato anterior não é estranha a esse. Entende assim? É uma continuação. É uma continuidade. Entende assim? Então, não é um novo governo, é uma continuação. É o mesmo governo, exatamente. E a lei é anterior à reeleição, entende? Então, é uma interpretação um pouco estranha da lei, né? Então, ela deve ser assim. Agora, acho que agora eles estão pondo a cabeça no lugar. Você tinha falado da questão do quando isso vai se resolver, a questão econômica. Na minha visão, é longo prazo. Não tem como resolver isso no curto prazo, dentro dos padrões que eles aplicam. Que nós estamos vendo hoje. Sim. Porque as pessoas enxergam. Se você quebra de fato a economia, você faz a economia parar, diminui o ritmo da economia, você diminui a inflação. Isso vem da questão da velocidade da moeda. A moeda tem velocidade... tendo velocidade alta, ela pode contribuir para a inflação. Então você reduz a velocidade, quer dizer, o tempo que vai gastar que está no meu bolso chegar no seu, começa a diminuir. Quer dizer, o tempo começa a aumentar, né? A velocidade baixa por isso. Né? Então as pessoas passam a gastar menos, primeiro que não tem. Também tem uma questão que eu sempre coloco aqui, Cacildo, que assim, eu acho que o problema que aconteceu é que não houve um crescimento econômico real lá atrás. Né? Houve uma demanda enorme de crédito, ou seja, você não teve um aumento da produção, né, para ver um crescimento de consumo proporcional. Você teve um boom de consumo. Isso. Né, e com uma baixa. E por quê? Porque nulo de produção. O plano de estabilização, durante tempos aí, achava que a âncora era o dólar, depois percebi que o dólar e o juro, é o câmbio e o juro, né? Sim. São duas âncoras. A crise toda veio, quer dizer, essa história de energia e tal, veio porque o presidente da República decidiu que ia baixar os juros de uma maneira que ninguém tinha conseguido desde que o cruzado acabou.
Então os juros baixaram até 7,25% ao ano, né, taxa básica. O país não aguentou isso. Aí veio a revolta do vinagre e veio, de lá para cá é a crise. Né? A crise começou no final de 2012 e estourou em 2013, continua do mesmo jeito. Aí, né, porque também houve um artificialismo nisso, né? Ou seja, para enfrentar a crise de 2008, ao invés de tomar essas medidas de austeridade, de repente, estimulou-se o consumo através do crédito. E por que você não conseguiu crescimento? Quer dizer, era crédito, era serviço, não sei o quê, e a indústria parada. Por quê? Você precisa de um câmbio favorável aos exportadores para a sua indústria crescer, claro, né? Para você ter uma indústria em bom funcionamento. Isso não aconteceu, então não tinha... A economia ficou... Ou seja, para você que é matemático, houve 2 mais 2 não foi 4. Exato. Né? Foi 3 ou 5, algo assim. A conta não estava fechando. Muito bem, gente. No próximo bloco a gente continua com esse nosso papo aqui. Estamos de volta com mais um programa Papo Livre. Muito bem. Diego, você tem algo a dizer aí sobre o ministro da Justiça, nosso queridíssimo ministro da Justiça? Nosso amigo. Sim, um cara muito justo. Justo. Cardoso. Isso. Ele foi depor na CPI e como é... Já votei nele, inclusive, viu, no passado. Ah, é? Um cara vereador? Que tinha minha total confiança durante muito tempo. Mas diga... Ele é chefe de gabinete da Irene Cardoso. Hoje não voto mais, viu? Só para você saber. Justo. Ele, como sempre, fala porrada de bobagem. Não estou dizendo isso porque não tem capacidade intelectual, nada disso. Por uma questão de doutrina mesmo, entende? Acaba cegando, né? E ele falou que eles só cometem corrupção, isso foi uma meia-culpa, para mim, né? Eles só cometem corrupção porque o sistema induz a isso, assim. O sistema político induz a isso e tal. Quer dizer, ele está querendo dizer assim, como tem um financiamento de campanha empresarial, que na verdade não toma lá da cá, que isso é assim, ou você entra nesse sistema, ou você está roubado. Inclusive, essa questão que você levantou aí, chegou até mim aí um vídeo aí, está circulando aí, do Lula, num avião, né? Falando sobre isso, né? Que enquanto eles agiam de uma determinada forma, eles não conseguiam chegar ao poder, né? Eles iam levar muitas décadas para chegar ao poder se eles fossem pelo caminho, né, que o pessoal mais da esquerda tradicional queria que fosse, né? Então, o Duda Mendonça, o publicitário, aí mais uma vez a publicidade, que eu digo que o que ganha a eleição hoje em dia é o marketing e não a proposta mais, né? O Duda chegou para ele e falou assim, não, cara, você tem que falar coisas que as pessoas querem ouvir, né? Não adianta você ter um discurso assim, assado, não, você tem que falar o que as pessoas querem ouvir, e você tem que agir da forma como o sistema age. Então isso aí vem de encontro, né? Essa questão, o PT virou um partido como qualquer outro de direita. Eu sempre falo que eles sempre lutaram para mostrar ser diferente, hoje em dia lutam para mostrar que é igual, né, aos outros. Sim, inclusive a justificativa que vem, né? Do tipo, nós fizemos errado, mas os outros também fizeram. Exato, mas a diferença nisso tudo, não estou dizendo que só o PT é um partido que as pessoas cometem corrupção, não é nada disso. A corrupção existe. Sim. E foi o que o Cardoso falou também, a corrupção histórica, a corrupção em todos os lugares, só que isso não é desculpa. Sim. Entendeu? Ele é um ministro, ele não tem que dar isso como desculpa. Entende? Quer dizer, a pessoa não cometeu corrupção porque o sistema permite isso. Exato. Cometeu corrupção porque ele é corrupto. Não estou dizendo o ministro Cardoso, estou dizendo quem comete corrupção. Porque a pessoa é corrupta em si. Entende? Se a gente volta naquela escola de Rousseau, que a sociedade corrompe o homem e tudo mais, aquela baboseira. A corrupção ela não é inevitável, porque o que ele dá a entender é que seria inevitável, né? O comerciante contrata um empregado e ele faz o teste em geral. Ele deixa um pacotinho de dinheiro lá na frente do empregado. Quer dizer, a tentativa de corrupção. Você vai ter confiança naquele empregado ou não? Então, se o cara passou a mão, esse não serve, vai mandar ele embora. Se o cara viu aquele pacote e deixou lá intacto, não é meu, não vou mexer. Então, quer dizer, o sistema está aí para oferecer corrupção para ele. Ele vai ter que provar que ele não entrou nessa. Não, porque a gente tem uma questão, agora eu vou até puxar aqui para o lado das artes, que é o lado que eu entendo,
né? A gente tem a questão da cobrança de jabá na rádio, na televisão. Né? O que é o jabá? É corrupção. Né? Ou seja, você é um artista, você quer que sua música toque na rádio, você tem que pagar para furar fila. Né? Para furar fila, para você aparecer. Por quê? Porque tem muita gente, tem muita demanda, não, você paga aí que aí eu toco sua música. Se você não pagar, eu não toco, porque tem outro que vai pagar. É mais ou menos assim, como tem aquele que paga, isso se perpetua. Então assim, a partir do momento em que você também não entra no esquema e não paga, né? Então assim, não é o sistema, são as pessoas mesmo, né? É a índole de cada um. Né? Ou seja, então, ou a empresa, no caso a rádio, sei lá, não aceita isso, né? Tipo, não, aqui vai tocar o que é bom e não o que é pago, né? Seria legal, né? Ou então, olha, você está me cobrando para eu tocar aí? Tá, então eu não vou te pagar. Mas se você não pagar, tem quem pague. Beleza, mas eu estou fazendo minha parte. Então é mais ou menos assim, sabe, a questão da política, eu acho que é assim, o cara fala, não, puta, eu vou pegar essa grana aqui, porque se eu não pegar, outro pega. Né? Não, cara, faça a sua parte. Então, se você quer mudar alguma coisa, então não pega aquela grana. Outro vai pegar, problema do outro. Né? E tem, quem quer falar primeiro? Pode falar aí, Cassiano. Tem uma questão antiga que antes de campanha de TV e tal, o candidato ele tem de vender a própria necessidade, o que é uma coisa muito séria. Né? Quer dizer, quem é honesto não fica vendendo a própria necessidade. Né? Então o eleitor também não enxerga isso. O cara está lá gritando lá que ele é o honesto e o outro não, ele é, né, é nele que você deve confiar, esse é o menos confiável possível. Né? Como é que você vai acordar a garotada para quando chegar a ser eleitor, né, perceber isso aí? Né? É muito complicado. Então, enquanto não existir uma consciência muito grande nessa questão, os oportunistas vão entrando, vão vendendo a própria necessidade. A corrupção a corrupção, agora voltando para a corrupção partidária, ela de fato existe mesmo, e todos os políticos, porque a eleição direta, a eleição presidencial, o sistema presidencialista dá margem para isso também, né? Sim. Essa demagogia toda. Mas a diferença entre a corrupção, por que eu sempre falo da corrupção do PT? Porque assim, a corrupção do PT foi uma corrupção em prol de um partido. Essa é a diferença. Isso eu falei outro dia. Essa é a diferença. As pessoas não querem entender, ou são ignorantes ao ponto de não entender, ou realmente não entendem mesmo, não querem entender. Entende? Porque assim, quando Azeredo, o pessoal fala do mensalão mineiro, foi um nome ridículo, absurdo que deram para o que aconteceu em Minas, que não foi mensalão. Isso ou é uma falta de capacidade de entender o que é mensalão de fato. O que aconteceu em Minas não foi mensalão. Se o Azeredo cometeu crime, não foi julgado ainda, que pague, não estou defendendo, é do PSDB. Só que a diferença é que ele cometeu uma corrupção individual tão grave quanto, não estou tentando livrar isso. Mas a corrupção de pessoas, a corrupção quando o dinheiro vai para o caixa do partido, então mostra que o partido cometeu um ato de corrupção ali, entendeu? Diferentemente de quando uma pessoa ou outra comete um ato ilícito, que o partido às vezes não tem nada a ver com aquilo, o partido em si. O caso do mensalão já foi julgado, está claro, a cúpula do PT estava envolvida, o PT como partido, como ente jurídico. Outro dia o cara falou para mim, mas o partido não comete corrupção, o que comete são as pessoas, evidente. Só que eu estou dizendo o ente jurídico foi beneficiado. Isso daí faz parte do conceito, né? Inclusive em Santo André também, o que aconteceu lá, em relação às empresas de ônibus e tudo mais, que chegou ao assassinato do prefeito. Em função disso também. E aí você fala uma corrupção partidária. Exato. E aí o PT vem com essa desculpa de golpe, e isso me enche o saco, cara. Isso já tá um pouco cansado, mas isso enche o saco, porque todo mundo é golpista. O Eduardo Cunha é golpista, a oposição é golpista. Nós somos golpistas. Nós somos também. E olha que o Eduardo Cunha é teoricamente da base, hein? Mas assim, porque o PT ficou 12 anos acostumado a ter um presidente da Câmara ali que fica seguindo a pauta dele. Que ele determina. Quando surge um cara mais independente, é golpista. Você entende assim? Então é muito complicado. Todo mundo é golpista. Eles tentaram, quantas tentativas de impeachment do Fernando Henrique eles tentaram? Então eles tentaram dar golpe inúmeras vezes, então, nos anos 90. Não, é que quando se fala em golpismo, é evidente, o Eduardo Cunha, o PMDB, eles querem o poder para eles, porque essa união com o PT não está dando certo mais. E por que não está dando certo? Por causa do projeto bolivariano do PT. Né?
Ou seja, o PT ele quer seguir uma linha Venezuela, Bolívia, enfim. Isso não é do interesse do PMDB, a gente sabe disso, né? Agora, é óbvio, o cara quer o poder para ele. Agora, se isso é golpe, eu já não sei, né? Acho que é uma palavra um pouco forte, né? Muito forte. Bom, O que era na Itália? Na Itália, quando todo ano trocava o primeiro-ministro. Difícil o primeiro-ministro. Então, no conseguir completar um ano. parlamentarismo cai. Então era golpe atrás de golpe. Não era, era o sistema, né? O sistema político que permitia ficar trocando. Permitia. Né? Muito bem, no próximo bloco a gente encerra esse papo. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do Papo Livre. E agora vamos para as nossas considerações finais. Diego, e aí? Vamos lá. Fala aí, a que conclusão chegamos, se é que há alguma conclusão? Ainda não há nenhuma conclusão, as coisas estão muito no ar, a gente fica debatendo o que está acontecendo aí, amanhã pode tudo mudar, né? Então assim, é muito difícil falar. Mas tá difícil sobreviver, né, cara? Tá difícil ganhar vida e pagar as contas, não tá? Tá difícil porque é inevitável, a crise ela existe, econômica, política. A gente sabia que ia vir, né? Sabia. Nós três aqui pelo menos sabíamos. E a gente anunciou isso em todos os programas, né? Sim, de antes de 2013. Bom, 2013 começamos os programas aqui, mas desde muito antes a gente vinha falando disso. Exatamente. Já, entre nós. Então é isso, a população está aí na rua, a popularidade da Dilma caiu muito, ela já está com 9%, se eu não me engano, né, de Ibope. Entende? Ela está numa situação. Se eu não me engano, é até abaixo do que teve o Collor na época do impeachment, ou empatou? Acho que está abaixo. Abaixo do Collor, né? E então, assim, e isso não é só em São Paulo, viu? Isso é no Brasil inteiro. Sim. A população do Brasil inteiro está insatisfeito com o governo, e eu também estou. Beleza. E aí, Cacildo? A discussão de impeachment vai mesmo depender das apurações, né, do que os tribunais vão decidir e tal. Primeiro porque tem, claro, o partido, o PT não está lá tão forte como andava tempos atrás, mas ele é o segundo partido do país. O primeiro é o PMDB, número de filiados, o segundo é o PT, então tem peso. Né? E, claro, a população elegeu a Dilma, o PT quer manter a Dilma, por isso se chama de golpe, que quer tirar a Dilma. Eu, pessoalmente, acho que impeachment seria... não é que não deveria fazer parte da Constituição, mas deveria ser uma coisa excepcional, muito excepcional, né? Porque é festa no interior aí, os prefeitos estão, né? Sim. Acho que uma vez por mês estão derrubando um prefeito aí, colocando o segundo lugar, que é a regra atual, que o Congresso está tentando mudar, uma regra maluca. Mudar, você derruba o... Entre o segundo colocado na eleição? O segundo colocado na eleição. Então a luta para derrubar é grande, é imensa. O cara ganhou lá, mas o cara ficou em segundo lugar. É o chamado terceiro turno. Terceiro turno. Então dá um jeito de derrubar o prefeito e entrar no lugar. E mesmo no caso da Previdência, no governo Collor, fui contra o impeachment, ponta a ponta. Apesar de se eu soubesse que o Itamar viria para fazer um governo, o único governo de esquerda que já tem no país, que não teve a turma do ACM, não teve a turma do Maluf. Foi um governo excelente. Exato, não dá para saber como vai ser, né? Como não dá para saber o Collor também. Podia ter sido um fracasso o Itamar. Poderia ter sido. Então, mas se desse para adivinhar, a gente ia dizer, legal, vamos tirar o Collor. Eu não tinha a menor possibilidade de perceber que o governo Itamar seria superior. Né? Para mim ia ser a mesma coisa, então deixa o Collor. E por quê? Porque você tem parlamentarismo, que é o regime mais avançado. Né? Sim. Então, você acha que o caminho, a solução para o Brasil é o parlamentarismo? O difícil é hoje, por exemplo, você está numa situação muito difícil, politicamente, economicamente, agora vamos implantar o parlamentarismo. Ele deveria entrar numa situação boa. Uma situação confortável. Confortável, para dizer agora sim. Né? Bom, aquele plebiscito de 93 foi uma palhaçada, né? Foi só para poder... A propaganda derrubou o parlamentarismo. Né? A população foi enganada. Basicamente o Brizola e o Roberto Marinho convenceram a população de uma coisa que não existe. O parlamentarismo que eles condenaram não tem nada a ver com o que eles falaram. Né? Associaram a monarquia, né? Associaram a monarquia. O parlamentarismo assim, o Congresso vai governar. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Não existe Congresso governando. Né? Quem governa é o primeiro-ministro no parlamentarismo. E qual a diferença? No parlamentarismo, quem governa é quem ganhou. Né? O partido que ganhou a eleição, né? Fez a maioria, governa. Aí vai indicar. O primeiro-ministro vai governar. O presidente vai assistir e ser o
o avalizador daquilo. Né? Claro. É isso, no parlamentarismo, quem ganhou governa. No presidencialismo, no Brasil, nos Estados Unidos, o sujeito ganha a eleição porque ele tem um nome né, e vai lá quando vai ver o Congresso totalmente de oposição. Nos Estados Unidos, muitas vezes, é Câmara e Senado contra o presidente. E aí é um mandato de crise. É difícil, né? É muito difícil. Então o correto seria... Eu acho que o presidencialismo ele é viável quando a população tem uma consciência política muito profunda. Né? Ou seja, você elege um presidente de um partido X e elege vereadores, deputados, enfim, senadores daquele mesmo partido vincula, ou daquela... vinculado. População vinculada por consciência. Por consciência. Aí funcionaria. Na primeira porque ficaria eleição, parecido com o parlamentarismo. A primeira eleição em 82, lá foi feito isso, né? O voto era vinculado, mas era por obrigação. Por obrigação, né? por lei. Para a coisa dar certo, né? E, tanto que deu Tancredo e não Maluf, né, na eleição indireta, porque foi eleito em maioria a oposição, né? Exato. Agora, o presidencialismo a gente já debateu isso algumas vezes, que foi uma interpretação um pouco errada que fizeram do Thomas Jefferson ali, né? Foi, mas Jefferson propôs que, né? Mas eu queria passar a bola para você então, aí depois, para você também dar suas conclusões. Sim. E o Cacildo também, se quiser intervir aí. Se o Aécio tivesse vencido as eleições, como iam estar as ruas agora, do lado de lá? Não tá quebrando que o PT tudo, seria oposição no caso, né? Será que ia estar rolando esse papo de impeachment? Será que eles vão estar nas ruas também? Black Bloc ia estar tudo na rua, quebrando tudo aí. Porque as medidas, o país ia estar assim, né? E isso ia continuar do jeito que está, né? Tá, a situação econômica está muito difícil, o pessoal ia gritar e aí agora está vendo, né? Trocaram para quê? Então, né? Exato. Bom, então é isso aí, minha gente. O importante é que a gente está aqui para dar a nossa opinião. Aqui é um programa de opiniões livres e que cada um fala o que pensa. Por coincidência, temos trazido pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a gente. Às vezes a pessoa fala, mas traz alguém que tem uma linha diferente e tudo mais. É que tá difícil encontrar. Ultimamente, assim, mas assim, geralmente as pessoas pensam mais ou menos por aí, porque é por aí, né? Não tem muito como ficar choramingando, não. Bom, então é isso por hoje. A gente vai encerrando. Esperamos que num próximo programa a gente esteja discutindo coisas um pouco mais agradáveis. Muito obrigado. Até a próxima. Você tem alma pra desafiar, sua essência é único, meio de transformar tudo que vai mal. Tem a ver com suas atitudes mínimas, é seu poder total. Quer mudar o mundo? Então mexe a bunda.